Evangelho de Lucas, no capítulo 2, apenas o verso 19. O texto diz assim: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Novamente, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esta noite. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu povo e principalmente, Senhor, pela tua presença neste lugar. Muito obrigado porque tivemos, ó Deus, e estamos tendo a oportunidade de invocar o seu nome neste lugar e saber que o Senhor está presente aqui. Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia que se renovou nesta manhã. Ó Deus, e concordando com a oração da Raíssa, nós louvamos o teu nome, pelo teu povo, pela tua igreja, por esta palavra. Senhor, fala-nos nesta noite. Nos dê também, ó Deus, a instrumentalidade do teu Espírito para o louvor da tua glória. Ó Deus, e nos alimente aqui, ó Deus, com a tua palavra, que possamos sair daqui um pouco mais parecidos com Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o texto que lemos vai afirmar que Maria, ela guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Que coisas são essas? Se nós voltarmos na leitura do texto, nós vamos ver que na noite do nascimento de Jesus, anjos apareceram para pastores de ovelhas, que estavam no campo cuidando dos seus rebanhos. E eles se apresentaram diante daqueles homens, e com certeza, aqueles homens, eles foram tomados de um sentimento de assombro muito grande, porque não era comum aquilo, como não é hoje, a aparição de anjos. E tomados de assombro, que era o sentimento que esses homens estavam cultivando no seu coração por causa daquele aparecimento, os anjos se apresentaram diante daqueles pastores, dizendo que eles estavam trazendo uma grande novidade. Eles estavam trazendo as boas novas do nascimento do Filho de Deus. Jesus estava já deitado numa manjedoura, e aqueles anjos disseram para os pastores, trouxemos novas notícias. E essas novas notícias, elas estarão trazendo para vocês uma alegria tal, porque nasceu na cidade de Belém Jesus, o Filho de Deus. Eis que nós trazemos nova de grande alegria. Nasceu na cidade de Belém Jesus, o Filho de Deus. E vocês encontrarão esse menino envolto em lençóis, deitado numa manjedoura. E aqueles anjos também declaram algo para aqueles homens. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens a quem Deus quer o bem. E muitas outras coisas aqueles anjos podem ter compartilhado com aqueles homens. Depois, a aparição sumiu ali diante deles, aqueles homens sumiram diante deles, e o grupo de pastores se dirigiram a partir daquela informação, se dirigiram até o lugar que aqueles anjos apontaram, para ver Jesus, para contemplar o menino que estava ali envolto em lençóis. E chegando ali, eles encontraram, de acordo com o que os anjos falaram. E eles compartilharam algumas coisas com o casal, José e Maria. E são essas coisas que Maria guardou no coração. Comentários acerca de seu filho, do menino que estava ali deitado, uma criança que ela acabara de dar à luz. Então são essas coisas concernentes à missão de Jesus, o Filho de Deus que foi achado em forma humana e que se manifestou entre os homens para salvar estes mesmos homens de seus pecados. E Maria ouviu todas essas coisas e guardava todas elas, meditando-as no seu coração. Então, diante de tantas coisas que Maria ouviu, ela refletia profundamente
acerca do significado do nascimento do Filho de Deus. E o que esse nascimento pressagiava ou previa? Não só para ela e José, mas para os demais componentes, ou para os demais, ou o restante da humanidade. Mas, irmãos, além dos pensamentos normais que passam na cabeça de qualquer mãe, Maria tinha muitas outras coisas que passavam por sua cabeça. Ela considerou o propósito redentor de Deus, assim como Ele havia prometido. Ele, Deus, enviou um Salvador para redimir o seu povo. Mas que essa redenção viria com um alto custo. Ou seja, um custo terrível. A morte de seu filho. E mais adiante, nesse mesmo capítulo 2, Simeão ele vai trazer a realidade desse custo terrível que seria para Maria ver o seu filho morrer. Em Lucas, no capítulo 2, versos 34 e 35, nos conta a respeito da experiência desse homem chamado Simeão, um homem piedoso, que inclusive o Espírito de Deus havia prometido a ele que ele não fecharia os olhos sem antes ver a face do Salvador. Lucas no capítulo 2, como falamos, 34, 35, o texto de Simeão os abençoou e disse à mulher, disse a Maria, a mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Anos mais tarde, Maria ia assistir o seu filho morrer na cruz, como alvo da ira de Deus contra todo o pecador. João, no capítulo 19, verso 25 e 27, o evangelista declara: e junto à cruz estava a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena, e vendo Jesus, sua mãe, junto a ela, o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou e levou para a sua casa. A maternidade, meus irmãos e irmãs, é um tema importante que vai gerar muitas discussões, principalmente na sociedade que nós estamos vivendo hoje, na geração que compõe a sociedade. Inclusive, no meio deste assunto, deste tema, nós temos algo aí muito discutido na sociedade em relação ao aborto. Contudo, sempre encontramos na Bíblia as respostas de Deus para muitas dúvidas que a vida nos coloca. Em relação à maternidade, não é diferente. Deus deseja orientar e auxiliar você, mãe. Principalmente nas suas crises diárias. Quantas são as crises de uma mãe? Principalmente quando é mãe de primeira viagem. Eu me lembro quando a Júlia nasceu, na época, a clínica em que a Leila trabalhava, dava a ela condição de ter um plano de saúde, onde é que a gente podia ter a oportunidade de estar num hospital, onde a gente tinha acesso a um apartamento. Então eu fiquei com a Leila no hospital os 3 dias. Eu não fui para casa, eu não quis ir para casa. Eu dormi no sofá, enquanto ela estava na cama, porque quem está no apartamento, a desvantagem é que não tem a assistência diária de um enfermeiro. É só na enfermaria que isso acontece. E aí eu pude ficar com ela ali os 3 dias. A Júlia era levada para o berçário, tarde da noite, depois no dia cedo era trazido para ficar com a gente ali durante todo o dia.
E algo que me marcou quando eu saí do hospital com a documentação da Júlia para fazer o registro, né? O engraçado, João, é que quando é para registrar, né, Jefferson, é nós é que vamos. Mas quando é a respeito dos documentos, o nome de quem é que pede? Da mãe. Então essas são as experiências, e muitos questionamentos vêm na cabeça não só do pai, mas principalmente da mãe que acabou de dar a luz ao filho, porque está diante dela um ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus e que está ali diante dela, dependente dela. Lá em Belo Horizonte, tem uma lagoa, que o espelho d'água dela dá 20 quilômetros de margem, né? 20 quilômetros. E um dia, do nada, como aqui a gente é assaltado pelas reportagens que nos assustam, um rapaz estava passando, praticando corrida, e viu um saco preto se mexendo perto dos juncos, e resolveu descer para ver o que era. Quando ele desce ali, ele escorrega e cai dentro d'água e tem acesso ao saco preto que havia sido jogado dentro da água. E quando ele tira aquele saco preto de dentro da água, ele encontra um bebê dentro daquele saco preto, da idade do Akim. Uma criança recém-nascida. Uma criança que acabara de ir para casa com a mãe, ou então deu à luz em casa, e a mãe jogou fora, colocou dentro do saco de lixo e jogou fora. Está vendo? O que a Bíblia diz? A palavra de Deus diz que nos últimos dias as mães levantariam contra os seus próprios filhos. Na verdade, lá fala os pais, né? Pais se levantariam contra os seus filhos, filhos contra os seus próprios pais. E isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Mas tamanha é a responsabilidade da mulher ou do homem juntamente com sua esposa na criação e na educação de seus filhos. Por isso, Deus está sempre presente para auxiliar as mães em suas crises diárias, em seus questionamentos e hesitações, para que possam vencer as suas dificuldades pela fé em Cristo Jesus, assim como Maria venceu. Tantos questionamentos na cabeça daquela moça, que inclusive no dia da anunciação, ela nem sabia como aconteceria, porque ela era virgem. Ela não conseguia compreender isso, mas aceitou, dizendo: eis aqui, Senhor, está a tua serva diante do Senhor, faça-se com a minha vida conforme a tua vontade. E ela se submeteu à vontade de Deus. Seja qual for o tipo de mãe que você é, mãe de muitos filhos, mãe de poucos filhos, mãe de um único filho, mãe de um filho adotivo, mãe de primeira viagem, ou mãe de coração, todas precisam aprender com Deus como ser mães melhores. E o primeiro aspecto que eu preciso e que a gente tem que atentar é que a mãe, ela não pode tentar fazer o trabalho de Deus na vida do seu filho. No Salmo 135, verso 6, o autor declara: tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, no céu e na terra, no mar e em todos os abismos que existem na criação. Se você está lutando e tem sofrido por seu filho, que está fora do Evangelho, lembre-se que Deus é totalmente soberano. Deus abre e fecha as portas do coração do homem. Ezequiel 36, 26 diz assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Nesse trecho, o profeta afirma que Deus dá uma nova disposição mental, excelente em si mesma e muito diferente do que era antes. Um quadro de uma nova alma que muda de pecaminoso para santo, de carnal para espiritual. Um coração em que a lei de Deus será escrita. Por isso, é Ele que faz o que quer, diz o profeta. Então, mãe, não se preocupe com o seu filho que está fora do Evangelho. Deus está cuidando dele. Jeremias, no capítulo 10, verso 23.
O profeta vai dizer: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha dirigir os seus passos. Por isso, toda a providência pertence ao Senhor. Porque Ele não somente é o superintendente dos eventos que ocorrem com a vida do ser humano, mas Ele também propôs cada capítulo dos eventos que envolvem a vida do seu filho, principalmente a minha e a sua vida. Ele é Deus e está no controle de todas as coisas. Aquieta o seu coração e continue colocando a vida do seu filho diante de Deus, porque é Deus que cuida e está cuidando dele. João no capítulo 16, verso 8, o evangelista, ele vai dizer: quando ele vier, o Espírito Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, aquilo que preocupa o seu coração, deposite no Espírito Santo, porque é Ele que vai convencer, é Ele que vai trazer de volta, é Ele que vai fazer germinar a semente que você plantou no coração dele, através do testemunho que você tem dado. Regue essa semente com oração. Somente o Espírito de Deus pode penetrar nos corações, se enraizar ali e por fim produzir frutos de arrependimento, transformando corações de pedra em corações de carne, como já falamos, renovando o homem com a sua palavra, e somente o Espírito Santo pode conceder o dom da fé verdadeira aos seus filhos, independentemente de serem crianças ou adultos. Elise Fitzpatrick, uma escritora americana, conselheira bíblica e também coautora do livro Pais Fracos, Deus Forte, ela traz em seu depoimento dizendo que, abre aspas, meu marido orava com muita frequência, pedindo ao Senhor perdão por tentar fazer o papel do Espírito Santo no coração do meu filho. Ser um bom pai ou uma boa mãe não infunde a fé verdadeira em Cristo no coração dos nossos filhos e filhas. Mas um bom testemunho como fruto de uma vida cristã saudável é um instrumento poderoso na evangelização dos nossos filhos. E assim nos orienta Salomão em Provérbios, no capítulo 22, verso 6. Ele vai dizer: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. Portanto, tais instruções devem ser dirigidas pela palavra de Deus e pela boa moral, o que obviamente vai contrariar os impulsos naturais, tanto da criança quanto do adolescente e também do jovem. Mas a ordem para você mãe, para você pai, e principalmente, é lógico, para as mães aqui nesta noite, é que você deve continuar com o seu testemunho diante de Deus, para que o Senhor faça a obra que só Ele pode fazer. Não continue tentando fazer o papel que pertence ao Espírito de Deus. Descanse no Senhor, deixe para que esse papel o Espírito de Deus faça, mas que através do seu testemunho saudável, de uma vida piedosa, de uma vida espiritual equilibrada e firmada na palavra de Deus, o seu filho será abençoado, a sua filha será alcançada. E a palavra de Deus diz que retornarão. Essa é a promessa do Senhor. Por mais que isso possa desanimar, por mais que isso possa cansar, por mais que isso possa provocar nos filhos algo enfadonho, não se deixe vencer por isso. Continue firme na promessa que Deus fez a você. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para o seu filho. E nisso fica a pergunta: qual é o objetivo que você tem para o seu filho? É uma pergunta de retórica. Qual é o objetivo que você tem para o seu filho? Em segundo lugar, a função ou a sua função como mãe é orar muito e confiar em Deus. Hebreus no capítulo 11, verso 23, o autor ele diz: pela fé, Moisés apenas nascido, ou seja, recém-nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. É uma história que todos nós conhecemos. Faraó, que se levantou ali depois da morte de José,
eles pediam um edito ou um decreto, um édito ou um decreto, dizendo que todos os homens, todos os bebês do sexo masculino deveriam ser mortos. As parteiras egípcias foram orientadas que quando elas auxiliassem, principalmente na verdade, ou exclusivamente as hebreias, no parto, quando o bebê que fosse tirado, ou ali recém-nascido, elas observassem ou verificassem que eram do sexo masculino, essas crianças deveriam ser estranguladas. A Bíblia diz que as hebreias eram mulheres fortes e davam à luz a bebês fortes. Em alguns momentos, e não foram poucos, as parteiras, quando chegavam, os bebês já haviam sido dados à luz. E Moisés foi um desses que escapou. E a sua mãe escondeu ele dentro de um cesto na sua casa. E quando não pôde mais manter ali, entregou o seu filho para o Nilo, confiando que Deus tinha um propósito na vida de seu filho. Por isso, a sua função, mãe, é orar muito e confiar muito em Deus. O autor de Hebreus, ele relata que Moisés foi escondido 3 meses por seus pais, mas em Êxodo capítulo 2, verso 2, diz que foi feito por sua mãe. A verdade, sem dúvida, era que a mãe era o agente em fazê-lo no que diz respeito aos resultados, pois ela estava ligada diretamente à criança e ao propósito de Deus concernente à nação de Israel e à sua libertação. Ou seja, Deus decretou na eternidade que Moisés viria, nasceria e ele seria o libertador de Israel. Por isso Deus preparou todas as coisas, inclusive o coração da mãe dele. É necessário, meus queridos, descobrir, através da oração, principalmente para as mães, com muita oração, com fé, a respeito do propósito de Deus para a vida de nossos filhos, à semelhança de Ana. Quando ela foi diante de Deus para pedir a Deus um filho. O texto diz que Ana chegou diante de Deus e falou com o Senhor assim: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou entregar para o Senhor. 1 Samuel capítulo 1, verso 11. E fez um voto, disse Ana, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Havia o mesmo voto que tinha sobre Sansão, ou que tinha sobre Sansão, que viria sobre Sansão, né? Estava sobre a vida de Samuel. Ele era um nazireu. E Deus, atentando para o pedido daquela mulher, lhe concede um filho. Portanto, mesmo com os joelhos calejados, ou seja, o sinal de perseverança, você, mãe, deve descobrir o propósito de Deus para a vida de seu filho. Depois assista, e eu quero indicar aqui, assista uma pregação do pastor Cleilson. Eu vou colocar à disposição lá no grupo. Eu acho que as irmãs aí já teve até contato com essa mensagem. Uma mensagem lá do pastor Cleilson. O título dessa mensagem é Como as Mães Calvinistas Devem Orar. Ali ele vai trabalhar sobre a perseverança da oração. Mesmo que eu não saiba se Deus vai salvar ou não o meu filho, eu devo continuar no propósito de oração para que Deus salve o meu filho. Portanto, após Deus conceder Samuel, Ana vinha periodicamente renovar a túnica. 1 Samuel capítulo 2, verso 19. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando com o seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Aqui, nós podemos, através do posicionamento de Ana, mãe de Samuel, ele trazer uma túnica, ou seja, uma éfode, que era uma vestimenta sagrada, usada originalmente pelo sumo sacerdote. Ela traz essa túnica de ano em ano. No momento e na medida que seu filho ia crescendo, ela ia renovando o tamanho dessa túnica, trazendo para que seu filho entregasse a antiga para ela e ela entregasse a nova para ele.
E assim ela mantinha-o ligado ao propósito de Deus, mesmo em meio a um período sombrio na conduta de Israel e de seus líderes, confiando que Deus cumpriria o propósito na vida de seu filho, na vida de Samuel. A éfode, ou a vestimenta, é um detalhe a ser observado, porque através dessa prática, Ana mantinha o seu filho ligado com o propósito que Deus já tinha no seu coração. Continue mantendo seu filho ligado a Deus através da sua oração. Por isso, a sua oração como mãe precisa ser: Senhor, que a minha confiança seja suficientemente entregue a Ti, para que eu tire as minhas mãos e deixe que meu filho aprenda a fazer isso sem mim, e tenha o Senhor como aquele que prometeu e fará a obra que somente o Senhor pode fazer. O seu trabalho como mãe é apontar para Cristo e ajudar de maneira apropriada a alcançar e a entender o propósito de Deus para a vida dele, através de seu testemunho, através de uma vida piedosa, através de uma entrega completa à palavra de Deus e a uma vida de oração, reconhecendo que só o Senhor pode fazer essa obra. Em último lugar, as mães, elas precisam deixar e se despreender de seus filhos, achando que seus filhos são incapazes de andar sozinhos. Nós continuamos a ter, nós não, né, vocês, e também nós como pais, tem hora que nós continuamos a ter esse sentimento de que nossos filhos não são capazes de encarar a vida adulta. E muitas vezes, quando nós agimos assim, nós atrapalhamos os nossos filhos. Mães que parecem entender que seus filhos são incapazes de encarar a vida, precisam se desprender de seus filhos. Mateus, no capítulo 20, verso 20 e 21, o evangelista vai dizer: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: o que queres? Isso Jesus falando com a mãe, a mulher de Zebedeu. O que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à sua esquerda. Alguns historiadores vão dizer que Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus, portanto mãe de Tiago e João, e ela chega diante de Jesus, na narrativa aqui de Mateus, pedindo para Jesus: olha, quando o Senhor vier no teu reino, permita que meu filho se assente na sua direita e o outro na sua esquerda. Inclusive isso causou um arrepio nos demais discípulos, eles não gostaram disso. Por isso nós estamos diante de uma mãe que chega para reivindicar diante do mestre um lugar de destaque para os seus filhos. E Jesus, ele vai estabelecer algo muito importante. Quando ele fala que eu não tenho como, agora nesse momento, dizer quem vai assentar na minha direita ou na minha esquerda. Agora, será que eles vão poder beber do mesmo cálice que eu vou beber? No Evangelho de Marcos eles declaram, né? Na narrativa não é apresentada ali a mãe pedindo o lugar para os seus filhos, mas os próprios discípulos reivindicando isso para Jesus. Vocês vão poder beber do cálice que eu vou beber? E eles se desafiam a aceitar isso. Sim, nós vamos poder beber. E Jesus fala: vocês beberão mesmo. Mas essa reivindicação, ela havia sido proposta por causa de Mateus 19, 28, onde Jesus já havia estabelecido como seria, como aconteceria. Mateus 19, 28, diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então ela queria garantir ali um lugar de destaque para os seus filhos.
Quantas e quantas mães não fazem isso para os seus filhos hoje? Quantas e quantas mães não chegam na escola e falam com o professor: olha, você podia manter meu filho um pouco mais perto, que ele é muito displicente, se ele ficar lá no fundo, ele não vai prestar atenção, pega no pé dele e traz ele para a primeira fileira. Deixa o seu filho encarar a vida. E o ensinamento que você deu para ele, incentive-o a colocar em prática. Dê confiança ao seu filho, para que ele possa colocar em prática aquilo que você já ensinou. Não se prenda, não se preocupe, porque Deus está cuidando de seu filho. Ele estando aqui com você ou estando longe, sem você saber o que está acontecendo, Deus está cuidando. E concluindo, irmãos, eu quero encerrar essa meditação citando Isaías no capítulo 45, verso 19. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aqui está o modelo para que as mães sejam padrões na atenção, no carinho, na provisão e no amor para com seus filhos. Com relação a esse texto, Calvino ele declara que a afeição incrível que uma mãe sente por seus filhos é ela quando ama e amamenta no peito e cuida com carinho. Inclusive a devida atenção nas noites de choro e de dor. Mesmo que isso traga desgastes e ansiedade, ela continuará firme ali sem esquecer de seu filho. Eu estava conversando com a irmã essa semana sobre esse texto e falei com ela que o profeta está dizendo que ainda que uma mãe venha se esquecer de seu filho, e olha que em primeira mão, a primeira questão, quando a gente tem acesso a esse texto, o nosso pensamento é assim: não, é impossível de uma mãe esquecer de seu filho. Mas o desafio é lançado. Ainda que uma mãe venha se esquecer de seu filho que amamenta, o Senhor diz: eu, todavia, porém, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Por isso, que possamos, como povo de Deus, como mães, vocês, as mulheres, mães aqui nesta noite, que vocês possam confiar no Senhor, entregando ou continuamente entregando seus filhos aos cuidados de Deus. Qual é o objetivo que você tem para o seu filho? A Bíblia diz que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Que você continue orando ao Senhor pelo seu filho que já está adulto, e pela criança que está ainda sob seu poder. Continue ensinando a ele o caminho correto, através da palavra de Deus, através de uma vida piedosa, equilibrada, mostrando a ele que o Deus a quem você serve não é a melhor opção desse mundo, não. É o caminho, o único caminho que conduz o homem para o céu. Não existem outras opções. A Bíblia vai dizer que os deuses dos homens são vaidade e mentira, mas o Senhor fez os céus e a terra. Apresente esse Deus que fez os céus e a terra para o seu filho. Antigamente a gente pregava aos ouvidos, né? A gente via muitas pessoas com microfone e caixa na rua, pregando: olha, você que está ouvindo a voz do Evangelho, converta-se ao Senhor, arrependa-se de seus pecados. Isso é pregar aos ouvidos. Mas hoje, na geração que nós estamos vivendo, o objetivo mais correto diante de Deus e a missão mais poderosa diante de Deus, com o testemunho que você tem diante de Deus, é pregar aos olhos. As pessoas estão olhando para o seu testemunho, não para o seu discurso, mas sim para a sua vida. Uma vida piedosa de entrega a Deus. Conheça a esse Deus que você diz que serve, e eu acredito que você serve. E apresente esse Deus ao seu filho. E você vai ver como é que Deus vai agir na vida do seu filho. Confie nele e descanse.
Eu gostaria de abrir aí o livro do profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4, e deixar um texto para você, mãe. Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Espera no Senhor, e a obra será feita. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Eu gostaria que você se colocasse de pé.